Piracicaba, lugar onde o peixe para. O município localizado no interior de São Paulo, fundado em 1767, é um importante centro cultural da região. A cidade cresceu e hoje é conhecida pelos pontos turísticos e empresas multinacionais instaladas ao seu entorno. Muito popular também pelo Engenho Central, a Rua do Porto, o rio que recebe o nome da cidade, pelas incomparáveis pamonhas, pamonhas de Piracicaba. E é claro, pelo inconfundível sotaque. Eu bebi suco de laranja na Rua do Porto. Depois que nós volta para tomar um caldo de minestra. Eu vendo garapa, caldo de cana. Vou pra chácara encharqueada. Aí eu vou embora. Cara, eu amo meu sotaque, eu amo minha cidade, eu amo Piracicaba. O caipira, vamos começar falando do caipira. O que é o caipira? O caipira é a palavra indígena que eles diziam o seguinte: caá, mata, e água, pira, peixe. Então, aquele homem que ficava na mata em busca da água, dos rios e do peixe como alimento, ele era chamado de caipira. Em contraposição, nós temos o caiçara. Quer dizer, o caiçara é o ca, mato, mata, e água, e sara é o alojamento em que eles ficavam. Então, se analisar bem, o Brasil é dividido em duas áreas. Quer dizer, a área dos rios e das matas, uma área sertaneja, que se chama caipira, e uma área litorânea, que se chama caiçara. Então, o carioca, por exemplo, é o caiçara. Nós somos caipiras. Isso tem uma influência na maneira de falar, na maneira de se expressar. O indígena, o sertanejo de São Paulo, ele começou a vir então para as suas bandeiras, com bandeirantes, vieram pelo Tietê. Então vinham para o Tietê e foram passando pelas futuras cidades do interior, até o Tietê Médio, que Piracicaba virou como que um nicho. Por quê? Porque Piracicaba é uma região que estava à margem das ferrovias que vieram depois e à margem também das rodovias. Então nós ficamos um nicho, falando entre nós. Mas Piracicaba se destacou porque o primeiro presidente civil da República foi o Prudente de Moraes. E quando o Prudente de Moraes saiu de Piracicaba para chegar ao Rio de Janeiro, eles chamavam de o caipira de Piracicaba, o biriba, que era o nome dele. Então, toda a linguagem, esse jeito de falar, passou a ser como exclusivo nosso. Veja bem, o neologismo caipiracicabano foi dado pelo grande escritor Tales de Andrade. Então, ele colocou caipira com o piracicabano, justamente para valorizar esse nosso tesouro linguístico, essa nossa maneira de falar, que realmente não é original, mas é de uma maneira muito especial nessa região aqui do Tietê Médio que nós estamos. Mas Getúlio Vargas, na ditadura, lá por volta de 1937, ele definiu que a linguagem oficial brasileira seria da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então ficou chique falar de, ti, torta, né? Porta, ficou chique. A gente viveu aí 3 décadas que o sotaque nacional era o sotaque que vinha do Rio de Janeiro. Ficou sendo praticamente um sotaque de comunicação que todo mundo tentava, em termos, usar como um padrão, e hoje não. Então, quando você está em São Paulo diz assim, é sem sotaque. Sem sotaque em São Paulo é com sotaque paulista. No Rio de Janeiro, sem sotaque é com sotaque carioca. E eu entendo que dentro de uma mesma região, de um mesmo estado, em São Paulo, tem 5, 10, 20 sotaques. Tem do Bexiga, tem da periferia, tem dos Playboys, tem da Augusta, enfim, uma infinidade.
E eu, inclusive, tenho um amigo que não passou em teste para televisão por causa do sotaque e foi dito isso para ele. Você foi bem, sua cena foi legal, só que existe uma espécie de um padrão, e esse padrão ele caminha entre o paulista e o paulistano, vamos dizer, e o carioca. Houve época que, especialmente nos meios de comunicação, Globo especialmente, né, ela queria uniformizar. O Léo Batista, que está na Globo, ele começou aqui em Piracicaba. E o sotaque dele era caipiracicabano. Essa questão do sotaque, né? Ela é uma coisa que marca muito o ator. Ator, tá vendo? Todo sotaque pode interferir na profissão do radialista, no resultado do que ele está se predispondo a fazer. A gente recebe muito piloto de locutor e às vezes esse R é muito latente, fica muito à mostra e isso interfere, né? Dependendo do objetivo que você quer, onde você quer que aquele profissional exerça a função de locutor, isso pode ser prejudicial. Não tem como você acabar com as suas raízes, né? Não tem como deixar de ser quem eu sou, mas é possível neutralizar. Então eu tento, quando estou trabalhando, neutralizar. Mas se eu tiver assim uma roda de amigos, ou no momento que eu esteja não trabalhando, vai fluir, eu vou falar porta. Mas é óbvio que se um determinado ator ou atriz tem um sotaque de determinada região, é claro que se ele é carioca e ele for fazer um produto em São Paulo, é óbvio que ele vai ter que desenvolver um trabalho de prosódia. Existem profissionais no mercado que trabalham só com prosódia, que daí é um trabalho específico. E é óbvio que muda, é óbvio que você vai perder trabalho se você não souber modular o seu sotaque. Se você tem um programa numa outra cidade, numa outra capital, em que o sotaque é totalmente diferenciado, com certeza pode influenciar, tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. No comercial eu fui fazer teste e daí um rapaz, que eu não sei de que cidade que ele era, acho que ele era de Ribeirão Preto, o texto era assim, um nome tipo Mariazinha, sai de trás da porta. E aí ele foi gravar o teste e ele gritou, Mariazinha, sai de trás da porta! Perdeu na hora. Nós temos aqui na Onda Livre o Sheba, né, que é um locutor bem típico da região. É um locutor jovem que apresenta programas sertanejos, fala para o público e que ele tem toda a característica do R caipira. Ele é um personagem, ele é assim, né? Ele conversa assim com você. E ele apresenta com muito êxito, com muita audiência o programa na Onda Livre FM, nas manhãs e no final de tarde. Se você me perguntar se dentro da TV ela aborda corretamente os sotaques, eu vou te dizer, para o veículo funciona. Tem até a brincadeira que todo mundo fala, né? O sotaque, o baianês de televisão, o baianês da Globo. Porque é um sotaque que funciona para a televisão. E eu compreendo isso como sendo um sotaque de compreensão geral. Porque é óbvio que se você for lá para a Bahia, se for para Fortaleza, qualquer lugar, se você pegar um cara que é da Bahia ou de Santa Catarina, de onde eu venho, se você pegar um manezinho de Itajaí, você não consegue entender uma palavra do que ele está falando. Por exemplo, você assiste uma novela na televisão, como essa que acabou agora, o Eta Mundo Bom. Aí você vê os caipiras tão caricatas, assim, que é uma coisa que meio que mancha a imagem do caipira de verdade. Aí você vê ela fazendo aquela caipira, que ele fala, você está falando, que não sei o quê. Eu falo assim, gente, eu nasci, morei no sítio até os 12 anos. Eu não lembro de ter visto algo nesse sentido. Né? Então existe um pouquinho dessa caricaturização do caipira em algumas obras, principalmente em novela, porque novela que tem esse costume de chapar. Né? Então eu acho que isso é prejudicial num sentido, porque aí quando alguém vê uma pessoa que é caipira de fato, natural, aí já meio que, que nem da novela, mas não é que nem da novela, porque da novela é forçado. Eu acho o sotaque caipira de TV muito superficial. Eu não gosto, não acredito, porque por ser do interior e conviver com pessoas que falam realmente caipira, você vê que é uma coisa, é para TV, não é real. Então eu não gosto muito. Eu, por exemplo, se eu fosse dirigir uma novela, eu não pegaria atores que não têm pé no interior. O que eu vejo é que de alguns produtos para cá, a gente teve uma sofisticação no quesito do sotaque. Né? Teve uma minissérie agora, que
existia um trabalho feito com os atores. Os atores foram 2 meses para lá para treinar o sotaque, para trazer um sotaque regional, verdadeiro, real. Só que isso é uma coisa que acontece em alguns produtos, seriados, séries, e novela é outra coisa, a preparação é outra, o tempo é outro, enfim, uma série de fatores. A Globo hoje veio, agora com aquele Eita Mundo Bom, ela veio buscar o nosso dicionário para dar para os atores, né, e atrizes uma noção desse caipiracicabanês. O que eu me espanto com Piracicaba é o seguinte, o dialeto está mudando, vai mudando, mas o sotaque tem resistido. Esse livro que eu escrevi, por exemplo, um deles, o dicionário, vai fazer 30 anos no ano que vem. Estou na 6ª edição, e ele está resistindo, o pessoal está cuidando, e eu percebi agora com essa linguagem com o patrimônio material, o povo está orgulhoso, sabe, dessa linguagem, porque rompeu um preconceito que existia. E eu estou sabendo que tem um movimento aí de dar nome de botecos, sabe, para Piracicaba assumir de vez essa sua condição caipira, que é raiz. É raiz. Não tem nada de feio nem de bonito. É identidade. É nossa identidade. Nós somos assim. Olha, se Piracicaba fosse uma cidade americana, isso teria sido muito mais explorado ao longo da história. Hoje eu vejo que está sendo explorado como um objetivo cultural e turístico da cidade. Nós falamos assim, essa é a identidade, né, do povo piracicabano. Se você estiver em Porto Alegre e tiver um baiano ao lado conversando, você vai falar que ele é da Bahia. Você não vai falar que ele é de Feira de Santana, de Salvador ou de Porto Seguro. Se você tiver um gaúcho no Rio de Janeiro, você vai falar, isso é gaúcho. Você não vai falar que ele é de Caxias do Sul, que ele é de Pelotas ou ele é de Porto Alegre. Mas se você tiver um piracicabano falando, com certeza a pessoa vai falar assim, esse é um piracicabano. Eu estava em Brasília e fui entrevistar o ministro Mário Andreasa. Eu estava no gabinete esperando. O chefe do gabinete dele, um senhor, mais ou menos como eu estou agora, né? Eu era moço. E ele... Eu não sei o que eu falei, ele começou a falar, oh, desculpe, nós estamos atrasados, né? Eu não sei o que eu falei, porque eu não tenho tanto sotaque, né? Não sei se eu falei taque duro, carque moleira. Ele olhou para mim e falou, Piracicaba. E estava emocionado. Estava emocionado. Fazia 40 anos que ele tinha se formado na Luiz Queiroz. E 40 anos que ele não vinha a Piracicaba. Essa maneira de falar, nossa, ficou gravada nele. Meu filme nessa é arroz que sobrou do almoço, com carne do feijão de ontem. Eu tenho a impressão até que vai ser coreanês, por causa dos coreanos que estão aí. Uma entrevista de um artista do sertanejo, ele não esconde o R dele, esse R, né, caipira, ele evidencia. Você perdeu na hora. Pode entrar, deixa eu entrar. Não, ele está gravando direto, depois ele edita. Procílio, vamos ver, olha, fala uma palavra aí que você... Fala, é tudo palavrão. Daí ele vira e fala assim, embucetou, é? Falei, eu falei, estamos no ar. Falei, não, eu tá aqui no seu livro, né?